Boa noite, bem-vindos ao Cortar à Direita com o nosso convidado residente José Carmo. Aproveito para o felicitar e para lhe desejar desde já um bom ano 2021 com votos de sucessos pessoais e profissionais. Obrigado e retribuo também para os nossos espectadores desejar um bom ano e que, acima de tudo, seja melhor do que aquele que agora findou, porque de facto acho que estamos a precisar de coisas melhores e esperemos que este ano nos traga de facto melhores dias. Doutor, o doutor hoje traz aqui alguns temas que têm estado na ordem do dia, têm estado não só na agenda mediática, têm sido veiculados por vários órgãos de informação e que têm sido uma preocupação até da opinião pública em geral. E poderíamos começar por esta questão de um novo confinamento. Que se antevê. Hoje o primeiro-ministro, o Dr. António Costa, esteve reunido com especialistas no Infarmed. Os vários atores e agentes avançam já ligados à área da saúde, e não só, até os ministros do governo já avançaram que iremos ter um novo confinamento. Doutor, relativamente a este novo confinamento, considera que ele é efetivamente necessário neste contexto? Sim, o grande problema no nosso país é que nós temos andado a aplicar medidas de forma avulsa e ad hoc e muitas vezes sem percebermos bem com base em critérios, porque efetivamente nós vemos os números e fala-se em muitos casos e depois no fundo na mortalidade associada a este fenómeno do Covid, mas efetivamente a análise, e eu tenho sido particularmente crítico desde o início, desde março, que eu tenho sido muito crítico em várias medidas que têm sido implementadas precisamente por um lado pela falta de coerência que as mesmas têm apresentado ao longo do tempo, mas depois também porque muitas vezes nem sequer se consegue perceber qual é o fundamento ou em que é que elas estão alicerçadas para serem desta forma. E temos um exemplo muito concreto, que é, por exemplo, a questão do encerramento aos fins de semana à 1 da tarde. Mas porquê à 1 da tarde? Não é? E em que depois, no fundo, a análise à consequência desses encerramentos, nomeadamente as aglomerações que esse tipo de horários têm provocado, agora, afinal, vem-se dizer que isso é que é um problema, ou é um problema maior, e então, desse ponto de vista, coloca-se desde logo porque é que foi assim implementado. Com base em quê? Com base no parecer de quem? De que especialista? Porque é que se começou a fechar à 1 da tarde? Mas, relativamente a esta questão do confinamento, a verdade, e tenho visto também vários programas em que se diz agora que, por exemplo, um caso que é conhecido, que no fundo não implementou praticamente medidas nenhumas e que foi totalmente liberal na abordagem a esta questão do Covid, que é o caso da Suécia. Agora, de repente, vimos dizer que a estratégia sueca falhou e que, no fundo, temos assim, a verdade é que, olhando para aquilo que são os números da Suécia, a Suécia tem sensivelmente, hoje, à data de hoje, mais 15 mil infectados do que nós e sensivelmente mais, salvo erro, 1.200 mortos do que nós. Isto num país onde não houve qualquer confinamento, onde não houve qualquer regra, nem sequer usavam máscara. E repare, e portanto, eu não consigo dizer que a nossa estratégia é boa e que a estratégia dos suecos falhou, quando os suecos neste momento estão com uma média de 15, 20 mortos, 30 mortos por dia, nós estamos com 115, 120, 90, portanto rapidamente nós vamos acabar por recuperar e chegar ao mesmo ponto dos suecos. Eu não estou a dizer que eles fizeram melhor que nós. O que eu estou a dizer é que eles não confinaram, não adotaram sequer uma simples regra de utilização de máscara. Nós utilizámos todas as regras e mais algumas e ficámos em casa e, no limite, estamos iguais. Doutor, mas o primeiro-ministro... Agora o ponto, porque a análise, e ainda hoje vi o António Ferreira, que é um virologista do Hospital de São João, fazer esta análise e mostrar esta análise, a análise dos dados entre os países europeus que confinaram mais e outros que confinaram menos ou até não confinaram nada, não produz de facto diferenças significativas do ponto de vista daquilo que é o mais importante nesta questão do Covid, que é a própria mortalidade e a questão dos internamentos, que é onde de facto se provoca mais constrangimentos. Mas os dados são preocupantes, doutor. E portanto... Os últimos números são preocupantes. Repare, os últimos números são preocupantes. Eu tenho muita dificuldade e até fiz uma
uma pequena compilação, porque isto às vezes é muito difícil de ser um pouco contracorrente nestes temas. Hoje em dia, com as redes sociais, no fundo, com os próprios jornalistas, a forma como são feitas as notícias, não quer dizer que não seja uma crítica em particular, mas é um vício de forma, pelo menos. Aquilo que acaba por se fazer é olharmos para temos tendência a olhar todos da mesma forma para o mesmo problema. E eu tenho ouvido falar muito da questão dos hospitais estarem cheios, da questão da mortalidade. Ora, se nós fizermos isto é muito simples. Qualquer espectador pode fazer isto. Vai ao Google e coloca caos nas urgências. Ora, eu, até para ser imparcial, escolhi vários órgãos de comunicação social em anos distintos, só para termos uma ideia de que os problemas das urgências nos hospitais portugueses e no Sistema Nacional de Saúde não surgiram com o Covid. Elas já cá existiam há muito tempo. E o que existe, de facto, em Portugal é um problema de falta de planeamento. De nós sabermos que vinha uma segunda vaga e não termos feito rigorosamente nada para preparar essa segunda vaga do ponto de vista daquilo que eram proteção da população de risco, protocolos com entidades privadas para colmatar aquilo que saberíamos que ia ser o excesso de procura nos públicos, com entidades privadas, para colmatarmos aquilo que sabíamos que iam ser os excessos de procura e da afluência às urgências por causa da situação do Covid. Nada disto foi feito. Rigorosamente nada foi feito. Andou mal o governo, na sua opinião, doutor? Não, andou mal, e nós falámos disto já no passado, e esta tem sido uma crítica, mas voltando à questão do caos nas urgências, a gente faz uma busca caos nas urgências, e portanto, 11 de janeiro de 2018, no Observador, primeiro Faro, depois Guimarães e Leiria, as denúncias surgem em todo o país, afinal, o que se passa nos hospitais portugueses, a culpa é só da gripe, ou está mais alguma coisa a falhar? No dia 31 de dezembro de 2017, no site do Sindicato dos Médicos Independentes, caos nas urgências é consequência da inação do Ministério da Saúde. O público dá hoje conta de doentes que passam cerca de 10 horas nos corredores. Os médicos estão perfeitamente esgotados, conta um dos médicos do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar de São João. O próprio diretor deste serviço hospitalar denuncia burnout dos profissionais, que é uma coisa que nós temos falado muito aqui, que é do excesso de horas que os profissionais de saúde estão a trabalhar, do cansaço, da exaustão. 5 de fevereiro de 2015... TVI, caos nas urgências, há pessoas a gritar e agressões a médicos. Equipa de reportagem na TVI registou o caos em muitos hospitais que continuam com doentes internados em macas nos corredores. Portanto, o caos nas urgências não começa hoje. Nós estamos de se reparar, todas estas notícias são de janeiro, de dezembro, de fevereiro, que é precisamente o período de inverno, que é o período em que há o pico. E há o pico porquê? 6 de outubro de 2015, Diário de Notícias. Mais de 5.500 mortes por gripe e frio no último inverno. A época de 2014-2015 foi a que teve o maior registro de mortes, além do esperado, desde a época gripal de 98-99. 14 de dezembro de 2018, no Público. Gripe foi suave, mas houve 3.700 mortes acima do esperado no último inverno. Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública defende que é preciso estudar as causas das mortes verificadas na última epidemia sazonal e perceber se alguns óbitos seriam evitáveis. 13 de outubro de 2017. Gripe e frio provocam quase 4.500 mortes no último inverno, referindo-se a 16 e 17. Subtipo do vírus da gripe que circulou afetou sobretudo os mais idosos, o que ajuda a explicar os números elevados. Portanto, este ano houve de facto assim um aumento tão inesperado. Estamos a falar de notícias 15, 16, 17, 18. Houve de facto assim um aumento tão inesperado. Vamos ver os casos Covid e as mortes dos casos Covid que houve desde outubro ou setembro até agora. E vamos ver se é muito diferente daquilo que nós tivemos nos anos anteriores todos. Agora, a questão, quantos mortes por gripe é que foram noticiadas este ano? Eu não sei, ou acabaram as mortes por gripe, ou então morreu tudo de Covid. Quantos mortos é que... Onde é que estão aqueles problemas do utente que chegava ao hospital, como aqui, por exemplo, aqui nesta região, e tinha que esperar, não era meses, era anos, por uma consulta de cardiologia? Desapareceram, acabaram com o Covid? Doutor, então deixe-me fazer a pergunta. Não faz sentido na sua ótica este confinamento? Este confinamento, acima de tudo, não faz sentido. Porquê? Ainda hoje, estamos aqui e hoje houve uma reunião que vai definir o novo confinamento com especialistas. Mas quem são estes especialistas?
Nós não sabemos quem são estes especialistas. Repare, os órgãos de saúde pública, nomeadamente o Conselho Nacional de Saúde Pública, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional para as Ciências da Vida, ninguém foi ouvido. Onde é que estão os pareceres? Dizem-me que os especialistas estão a ser ouvidos. Muito bem. Mas onde é que estão os pareceres desses especialistas que o Governo ouve e que depois definem que todos nós temos que ficar em casa e aquilo que é seguro ou que não é seguro? Porque, quer dizer, há conselhos nacionais para isto. E, portanto, porquê que estas entidades, que são de facto têm especialistas reconhecidos na matéria, com currículo, porquê que estas entidades não estão a ser ouvidas? Porquê que estes pareceres, que no fundo, e porquê que ninguém questiona isto? Porquê que os pareceres, que no fundo estão a determinar tudo aquilo que são os constrangimentos à nossa vida, fruto do Covid, nem sequer são públicos, era o mínimo. Mas, doutora, mantém-se esta cadência de casos, novos casos que estão a ser Mas estão a são acontecer. mesmo novos casos? É que o ponto é esse. Ainda agora tivemos o exemplo do Presidente da Não há República, o risco, que é um falso positivo. Então ele fez um teste positivo, contou como positivo. E depois o teste negativo, contou como negativo. Mas não há o risco, deixe-me formar a pergunta, doutor, não há o risco do Serviço Nacional de Saúde entrar em colapso? Mas o risco, como nós já vimos pelas notícias anteriores, não tem nada a ver com o Covid. O Sistema Nacional de Saúde não entrou em colapso, não vai entrar em colapso, já entrou. Ele já está colapsado. Mas ele está colapsado há anos. Todos os anos há problemas nas urgências. Há casos de pessoas que morrem nas urgências à espera porque têm uma pulseira verde quando deviam ter sido atendidos de imediato. E, portanto, o que nós, analisando as notícias, facilmente concluímos é que, no fundo, o caos está instalado desde sempre. Doutor, relativamente às escolas... Não foi agora aqui. Mas pronto, olha, essa questão das escolas, por exemplo, nós tivemos aqui os Faz especialistas... sentido fechar as escolas, não fechar as escolas? Mas os especialistas, e tivemos aqui a questão dos supostos especialistas, e repare, mais uma vez, e aqui é outra vez a questão e o problema das redes sociais. E antes de irmos à questão em particular das escolas... Repare numa coisa, um exemplo muito concreto da falha de estratégia é aquele que nós falávamos há bocado, que é a questão do encerramento aos fins de semana. Fechou-se à 13h, foi decidido que se fechou à 13h. No primeiro fim de semana em que isso ia acontecer, portanto, que salvo erro foi 7 ou 8 de novembro, ali no primeiro fim de semana de novembro, houve uma empresa, uma cadeia de supermercados, que resolveu alargar o horário numa fase inicial, não sei se recorda, em que eles puseram que ia das 6 ou das 6h30 da manhã às 10h30 da noite. A reação do cidadão comum, e é normal que assim seja, foi de indignação, de vir para as redes sociais e porquê que estão a alargar os horários, isto é uma vergonha, vão ganhar muito dinheiro, não sei o quê. Pronto. E o governo, ao contrário de tentar perceber efetivamente junto de especialistas se isto fazia sentido ou não, adotou a medida que as redes sociais ditaram. E que a opinião pública ditou, que foi fechar à 1h. Hoje, estamos a ser confrontados com o problema dos aglomerados e que foram esses aglomerados que contribuíram no fundo, para o aumento dos casos de infecção, precisamente porque os comércios estão a fechar à 13h e, no fundo, não conseguimos evitar estes aglomerados. Está aqui um dos melhores exemplos daquilo que é ir atrás do que a opinião pública julga, porque, de facto, sem conhecimento ou sem, no fundo, pensar as coisas com algum distanciamento, entende que é o melhor e o mais justo, para depois, então, percebermos que, se calhar, e na altura também falei disso aqui, se calhar fazia, de facto, sentido alargar o horário para evitar, precisamente, que as pessoas fossem todas ao mesmo local, à mesma hora, como nós temos vindo a assistir todos estes fins de semana que passaram. Não é? E, mais uma vez, também, repare, não há uma ideia, a determinada altura quase que transmitimos uma ideia de que os portugueses estão a falhar no confinamento. Se há povo que se tem comportado, e é lógico que todos nós conhecemos sempre exceções, mas no geral, se há povo que se tem comportado de acordo com as regras e que tem tentado, no fundo, cumprir com o confinamento, têm sido os portugueses. Portanto, a falha nunca ou a falha não pode ser apontada aos cidadãos, porque de repente vemos uma pessoa na rua sem máscara, ou uma pessoa que no fundo foi fazer um jantar. Os restaurantes são dos sítios mais seguros hoje em dia para se estar.
até muitas vezes mais do que na própria casa das pessoas. Porque, por exemplo, vou-lhe dar outro exemplo, com a questão das entregas, entram pessoas em casa, saem, etc. E nós não temos as medidas, o gel ali à mão ou coisa para desinfetar. Nos restaurantes isso não acontece. As mesas são desinfetadas a cada cliente que entra, toda a gente tem que estar de máscara, é preciso desinfetar as mãos não sei quantas vezes, todos os funcionários, principalmente aqueles que têm os selos de clean and safe, etc. E o turismo anda a verificar, eu sei por experiência própria que o turismo anda a verificar essa situação, portanto, os restaurantes são dos sítios mais seguros para se estar. Doutor, ainda não são conhecidas as medidas, vai haver um Conselho de Ministros, mas isto do ponto de vista, o confinamento parece ser já uma realidade, claro. Mas do ponto de vista económico, os restaurantes, mesmo o próprio comércio, portanto, há associações que defendem estou-me a lembrar, por exemplo, agora da Aresp, que defende o setor mais ligado à área da restauração, já veio dizer que é necessário novas medidas, tendo em conta o atual quadro, a perspectiva àquele cenário complicado para este setor. Repara, o cenário para a restauração e para a hotelaria é dantesco, não é? E desse ponto de vista, mais uma vez, o problema é não só o confinamento em si, como o facto das medidas que são prometidas não chegarem e tardarem a chegar. E, portanto, isto no fundo andou-se completamente ao contrário e, efetivamente, as ajudas que se prometia não chegaram. Agora, repare, esta questão, e mesmo estamos a falar de confinamento, em Portugal já estamos quase a falar de 500 mil portugueses, 489, se não estou em erro, que foram infectados, que tiveram infectados. Ora, porquê que estes 500 mil portugueses, e estamos a falar de 500 mil portugueses, porquê que têm que ficar em casa? Porquê que não se... A estas pessoas, e ainda que me digam assim, mas a imunidade pode acabar, pois muito bem, façam-se testes imunológicos a estas pessoas. Se elas de facto tiverem imunidade, porquê que estas 500 mil pessoas têm que ficar em casa? Porquê que elas têm que estar confinadas? Que sentido, como é que nós conseguimos fazer um plano, e falávamos há pouco das escolas, no fundo, em que, ok, vamos confinar todos, menos as escolas. Isto é incompreensível do ponto de vista da lógica funcional das coisas. Quando, por exemplo, ainda por cima, o grande problema, nós queremos proteger a população de risco, pessoas que têm mais de 80 anos, essencialmente, que são estes os grandes afetados. Todos nós também conhecemos casos complicados de pessoas com 50, com 40, mas são pontuais. Dentro de um universo, a taxa de mortalidade do vírus, olhando para a realidade portuguesa, com base nos dados atualizados, são 2%, se considerarmos os casos já tratados, que são 340 mil. Se considerarmos a totalidade do universo infectado, é 1,5%. Isto é perfeitamente razoável dentro daquilo que é no fundo, uma doença com um elevado risco de contágio. Pronto. Mas o ponto não é esse. O ponto é que nós não protegemos as populações de risco. Nós vemos pessoas confinadas e querem confinar pessoas, querem confinar por acaso as escolas não vão fechar, mas no fundo mesmo pondera-se, devemos confinar ou fechar as escolas que efetivamente continuam a ser provavelmente um dos maiores meios de propagação, porque as crianças são assintomáticas na generalidade, portanto até ou têm sintomas e conseguem ultrapassar os sintomas com alguma facilidade. É um meio onde no fundo circula muitas pessoas de diferentes origens, etc. E no fundo acaba por, digamos, englobar todo um universo de pessoas que se deslocam, dos pais dessas crianças, etc., e dos familiares dessas crianças que se deslocam depois entre eles e fica tudo concentrado na escola, mas a verdade é que nós fazemos isso tudo, mas depois, onde é que está de facto a mortalidade deste vírus? É quando entra nos lares. Quando entra nos lares dizima uma população enorme. Que medida em concreto foi implementada desde março do ano passado, à exceção de proibir as visitas aos lares, que não resolve problema nenhum, porque os contágios vêm sempre de pessoas, de funcionários que estão nos lares, não por culpa deles, mas a verdade é que vêm. Auxiliares, médicos, enfermeiros, etc., que estão nos lares e que têm que trabalhar noutros sítios e que acabam por transportar para dentro dos lares a infecção. Que medida em concreto é que protegeu estas pessoas deste vírus? E, portanto, quer dizer, tudo isto tem que ser questionado.
Porque isto é de uma violência física, psicológica para as crianças, não podem praticar desporto. Agora, estão impedidos de praticar desporto. Se a seguir também os vamos impedir de ir às aulas e de conviver, de ter uma convivência sã, no fundo, com os colegas e com os amigos e com as pessoas. Isto faz tudo parte daquilo que é a nossa vivência enquanto jovens. Imagino que é o Miguel com 13, 14 anos, no fundo não poder jogar à bola com os seus amigos e conviver com os seus amigos. Isto é de uma violência psicológica e física que é uma coisa extraordinária e que naturalmente também vai ter consequências. E essas situações não estão a ser devidamente salvaguardadas, nem devidamente acauteladas. Mas se nós ainda disséssemos assim, é inequívoco que o confinamento geral traz algum resultado. Agora, sobre aquilo que interessa, porque o que interessa não é apenas, passamos semanas a falar dos infectados, o que interessa é, efetivamente, qual a percentagem desses infectados que é internada e qual a percentagem desses infectados que, de facto, acaba por falecer da doença. Isso é que tem que ser analisado. Agora, nós já passámos muito a fase em que interessava saber quantos de nós é que estamos infectados, porque nós já não conseguimos controlar isto. Há N de pessoas que, no fundo, acabam por estar assintomáticas ou com, digamos, ligeiros sintomas, que nunca chegam a fazer o teste, que estão em casa, contaminam outros e que, não, como é que no fundo, e repara, isso também é curioso, que todos nós também conhecemos situações de pessoas que efetivamente foram contaminadas e demoraram 10 dias a ser contactados pela Direção-Geral de Saúde para identificar com quem é que tinham estado. Então, e depois 10 dias depois é que isso vai acontecer. Portanto, doutor, deixe-me passar para um outro tema, até porque o nosso tempo esvai-se. Esvai-se, não é? Eu sei, eu às vezes entusiasmo-me e falo demasiado. Doutor, um outro tema que traz hoje na sua agenda tem a ver com a nomeação do Procurador José Guerra para a Procuradoria Europeia. Há aqui uma questão que, obviamente, que eu tenho que colocar. Considera que o Governo neste dossiê andou mal, geriu mal este dossiê? Este dossiê é pura e simplesmente vergonhoso para Portugal enquanto país, para as nossas entidades, enquanto, no fundo, do ponto de vista daquilo que é o funcionamento das instituições em Portugal, este processo é completamente vergonhoso, não há qualquer sinal de transparência, eu não lhe vou chamar tráfico de influências, porque isso no fundo seria, mas efetivamente aquilo que se vê é quase um favorecimento de um candidato em detrimento de outros que até foram recomendados por instâncias internacionais e que, no fundo, tudo isto é mau demais para ser verdade, se quisermos resumir numa frase. Mas eu até trago aqui este tema porque tem-se falado muito da demissão da ministra e aliás, entretanto já se foram demitindo até outros digamos, atores desta novela, que isto é uma verdadeira novela. Agora, o que me choca mais no meio disto tudo não é a demissão de ministras, não é a culpa do governo, não é no fundo o Conselho Superior de Magistratura, não é as entidades europeias. O que me choca mais no meio disto tudo é este procurador achar quem no fundo tem responsabilidade e de achar que ele ainda tem condições para exercer o cargo. Você já imaginou o que é um procurador que representa, no fundo, Portugal, porque está num órgão onde está a representar um país, ter condições para atuar sob este manto de suspeição que recaiu sobre ele, seja desde favorecimentos por troca, no fundo, na escolha da pessoa que estava indicada, no fundo, alterações profundas que atribuem méritos que não têm no currículo. Quer dizer, como é que alguém que depois disto tudo que está a acontecer acha que pode ter condições para exercer de forma idónea e independente e sem, digamos, sombra de dúvida, seja por parte dos seus pares nacionais, seja das instituições internacionais, como é que alguém nestas circunstâncias pode achar que ainda cumpre os requisitos para exercer este cargo? Mas, deixa-me só interromper, só para dizer o seguinte: hoje o Governo veio dizer que o documento que enviou ao Conselho Europeu não contém informações falsas.
Eu já nem... é o que eu estou a dizer, repara, Miguel, eu já não quero saber o que é que diz o Governo, o que é que diz o Conselho Superior de Magistratura, eu já não quero saber disso para nada. Se a Ministra acha que se deve demitir ou não, se ele é amigo da Ministra, se não é amigo da Ministra, se os irmãos estiveram envolvidos no Freeport e noutras situações, já não quero saber disso para nada. Isso já não tem relevância. O ponto é, eu vou exercer um cargo onde, no fundo, a idoneidade e a independência da pessoa é aquilo que é o critério mais importante, digo eu. Posso estar errado, eu não sou jurista desse ponto de vista, mas parece-me, não é? No fundo, uma pessoa que vai exercer um cargo destes tem que estar acima de qualquer suspeita. E entra pela porta do cavalo com um currículo que não é o dele, a dizer cargos que nem sequer existem em Portugal, não é que não existem, que ele nunca exerceu em Portugal. Quer dizer, como é que alguém... Eu se estivesse no lugar dele, eu já me teria demitido, mas há muito tempo. A imagem de Portugal ficou afetada. Nem sequer o diretor da DGPJ achou que tinha condições para continuar. Mas este senhor procurador continua a achar que está bem. E não há ninguém no governo que lhe diga, olha, lamento, gostávamos muito que fosse o senhor, mas em função de tudo isto que se levantou, não existem condições. Porque não existem condições. Repare que é ele estar sentado à mesa com os outros procuradores europeus e todos eles olharem para ele a pensar, epá, esta pessoa está aqui por favor e não tem currículo para cá estar. A imagem de Portugal ficou afetada neste caso? Eu acho que ficou, e eu não consigo compreender desse ponto de vista, de facto, como é que mesmo até ao nível do Presidente da República, etc., não há alguém que, no fundo, não é por ser este Presidente da República, é que este Presidente da República é uma pessoa licenciada em Direito que compreende muito bem, constitucionalista, e que compreende muito bem o funcionamento das instituições sobre este aspecto. E como é que, no fundo, não existe pelo menos a recomendação ao Governo de, substituam esta pessoa porque isto assim não vai funcionar. Doutor, o nosso tempo esgotou-se, agradeço sempre os seus outros conhecimentos e aproveito para me despedir do nosso auditório, reiterando que podem acompanhar ou aceder a estes conteúdos através das nossas plataformas. Boa noite, obrigado. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.